Apresentamos dízimos e ofertas como expressão de louvor e gratidão ao Senhor. Que o Senhor receba diante do teu trono, prosperando e abençoando os teus filhos, aqueles que estão aqui, os que estão nos lares também. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus e todos dizem, amém. Glória a Deus, amém. Quero convidar para vir no altar, pastor Domingos. Vamos aplaudir pela vida desse homem, um grande homem de Deus. Tenho o privilégio e a alegria de caminhar junto com ele, e ele está com a oportunidade. A casa é sua, fique à vontade. Amém? Que Deus abençoe. Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Muito bem. E eu vi que eu tenho um excelente tempo e vou aproveitar o mais rápido que eu puder. Por isso, se você puder já abrir a sua Bíblia, se quiser, é claro. É um prazer estar aqui com vocês. É no livro de Lucas capítulo 4. Prazer muito grande estar aqui. Obrigado, pastor Wander, pastora Fabiana e toda a liderança pelo convite. Obrigado por lembrar e trago a saudação da nossa igreja ali, IBN Renovo, e que nós possamos continuar buscando o Senhor, e estamos orando para Deus fazer prosperar a vida dos irmãos neste lugar, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo, porque Deus é o dono do ouro e da prata, e se Deus está neste negócio, pode ter certeza que o templo vai sair, e mais rápido do que vocês possam imaginar. Muito bem. Esse 20, ok. Até às 20 horas, ok. Isso significa que agora é o quê? Agora é 19 horas, tem 1 hora? Não. Bom, não vou gastar todo esse tempo. Pode ter certeza que eu vou terminar antes. Vou trazer uma palavra de 40 minutos. E quero começar com este versículo. Lucas capítulo 4, no versículo 2. A Bíblia fala sobre a tentação de Jesus. E o versículo que eu quero deixar com os irmãos é o versículo 2. Então, eu estarei lendo alguns outros versículos juntos, para tirar proveito especificamente do versículo 2. E quero, antes de ler, convidar você que está aí na sua casa, que talvez não vai ver hoje, no dia 27, mas estará vendo no outro dia. Desejo que Deus possa liberar sobre sua vida uma unção especial, de tal forma que você possa estreitar o seu relacionamento com Jesus e congregar neste lugar. Aqui, pode ter certeza que no Aviva Centro você será avivado todos os dias. Pode ter certeza disso, que a unção de Deus vai pegar a sua vida e vai te levar para o céu. Aleluia. Lucas capítulo 4. Diz assim o versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde? Versículo 2. Por 40 dias foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Eu quero ler mais outros versículos. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra se transforme em pão. Jesus lhe respondeu: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Muito bem, quero ainda fazer mais uma oração. Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, contigo está o poder para que sejas temido, adorado, engrandecido, celebrado. Que a boa mão do Senhor seja sobre este lugar, seja sobre esta vida, esta casa, esta família. Que cada um seja edificado, abençoado pela tua graça maravilhosa. E que todos nós possamos andar, Senhor, na tua presença. E que as tuas mãos estejam estendidas para livrar, para trazer liberdade, livramento, libertação a cada um daqueles que buscam pela tua presença. Senhor, em nome de Jesus, entra com providência também, ó Deus,
na vida dos teus filhos com respeito à construção, o novo espaço físico para congregar, para fazer outras ministrações, que é o templo, que o Senhor possa derramar a bênção que o Senhor tem. Levanta sustento, levanta mantenedores, levanta investidores, levanta, Senhor, os recursos, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata, e sobre este lugar o Senhor vai derramar a bênção para que rapidamente tenha um novo templo que caiba centenas de pessoas para adorar o teu nome neste lugar. Nós te adoramos por tudo, te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, quero fazer essa introdução aqui a respeito da tentação que Jesus sofreu, que Jesus passou. Essa palavra que eu vou lhe dizer hoje é vivendo ou vencendo as tentações, mesmo sob pressão. Vencendo as tentações, mesmo sob pressão. Todos nós passamos por tentações, sofremos tentações. Mas a palavra de Deus para você é: vença as tentações, mesmo sob pressão. As tentações, quando elas vêm, ela pressiona. Pouquíssimas pessoas não sentem o peso da tentação. Mas a Bíblia está nos orientando a vencer as tentações, mesmo sob pressão. A pressão é natural, ela vai acontecer. Não estou dizendo que a pressão é natural, mas naturalmente nós somos pressionados. Naturalmente as pessoas sofrem as pressões. E eu quero desafiar você nesta noite a encarar os problemas de frente e vencer as tentações, mesmo sob pressão. Isso tudo porque o que nós enxergamos aqui em Jesus, fazendo essa abertura de que, sabe que é 40 dias sem comer, sem beber, 40 dias de jejum. 40 dias, como diz a galera, né, está blocado. 40 dias, então a situação era muito difícil, muito difícil. E a tentação veio exatamente na hora mais difícil. Está encerrando os 40 dias e a tentação vem no momento que realmente era necessário o pão. A refeição, a comida era necessário. E aí vem Satanás e diz: olha, você está com fome? Você não é filho de Deus? Transforma essa pedra em pão. Isso era difícil para Jesus? Não, facílimo demais. Ele poderia transformar pedra em pão rapidamente ali e comer. Mas por que Jesus não fez isso? Porque a orientação não veio do alto, veio do inferno. Há muita gente seguindo a orientação do inferno, proposta que vem das trevas. Se a proposta vem do coração de Deus, pode fazer. Mas aí é preciso ter maturidade, é preciso ter comunhão com Jesus, é preciso estar com o coração ligado para ouvir Deus, porque muitos conselhos vêm do inferno. E esse conselho não veio do céu, veio do inferno, veio de Lúcifer. E quando ele escuta isso dizendo: olha, transforma pedras em pães e coma, você não está com fome? Ele estava no deserto. Ia demorar para chegar até o local onde poderia ter comida normal, e aí ele precisava comer. Transforma e coma. Mas ele recusou. E quando ele recusa dizendo: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É do Senhor que nós nos alimentamos, e não das orientações que vêm das trevas, dos conselhos que vêm do inferno. Então, Jesus vence essa tentação, vem a segunda: tu não és o Filho de Deus, o que veio do céu. Você pode se jogar aqui nesse despenhadeiro, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te sustentar com as suas mãos, para que você não se machuque nas pedras. E aí Jesus diz um negócio para ele: não tentarás o Senhor teu Deus. Existem coisas que são tentações, não tente a Deus. Nós não podemos jamais tentar o Senhor. Se tem uma coisa que o cristão não pode fazer, é tentar Deus. Coisas que querem fazer impossível. Andar sobre cordas bamba, louco para cair.
andar por cima de um perigo. Tem gente que testa perigo todos os dias. Sabe que aquela página tem pornografia, ele acessa de novo, pisando na corda bamba. Sabe que se falar tal coisa vai dar briga, ele fala de novo. Sabe que se fazer tal coisa, alguém vai ficar irritado e vai ficar descontente, mas ele faz de novo, ela faz de novo para ver o marido, a mulher, o pai, a mãe, descontente, irritado, faz de novo. Andando na corda bamba, tentando. 40 dias e 40 noites. E aí o diabo vem e traz a tentação. Pouquíssimas pessoas jejuam o suficiente para ter força para resistir à tentação. Poucas pessoas jejuam o suficiente para resistir às tentações. Quando a tentação chega, muita gente cai. Muita gente cai em tentação. A maioria levanta, mas muita gente cai em tentação quando não deveria cair em tentação. Porque a Bíblia diz isso, na oração Jesus ensinou, nos ajuda, Senhor, nós estamos te pedindo que nos ajuda a não cair em tentação, mas livra-nos da tentação, porque teu é o reino, a glória para sempre. Veja só, poucos entendem o valor da solitude. Há muitas pessoas vivendo solidão. O que é solidão? Diferença de solitude para solidão. Solitude é uma iniciativa própria de alguém que quer ficar sozinho para se refazer, se reconstruir, se reorganizar, reabastecer, para se encontrar, para poder estar bem. Foi o que Jesus fez. Jesus ficou 40 dias na solitude. Isso é solitude. Espontaneamente ele desejou, quis e foi, porque ele precisava organizar o seu ministério e organizar baseado em 40 dias de jejum e oração. Solitude é iniciativa de ficar sozinho por uma boa causa. Diferente de solidão. Solidão são pessoas que vai pelo canto, reclama da presença de alguém, da atenção de alguém, obriga as pessoas, eu quero obrigar as pessoas a me fazer feliz. Tem gente assim, obrigando o marido a fazer ela feliz, obrigando a mulher a fazer feliz, obrigando as pessoas a fazê-la feliz. Então ela vai pelos cantos, reclama, murmura e acha que está sendo abandonada. Ninguém me visitou, ninguém foi atrás de mim, ninguém me ligou para mim, não mandou nem um oi, nem uma mensagem, nem nada, nem mandou um beleza no WhatsApp. Esqueceram de mim. Isso é solidão. Não aguenta ficar sozinho. Solitude e a iniciativa própria de querer reabastecer sozinho. Foi o que Jesus fez. Poucas pessoas fazem isso. Eu vou lhe dizer um negócio, se você não tem coragem de fazer um retiro, um momento que você sai para ficar sozinho, ligado diretamente com Deus, certamente quando vier tentação, você vai fracassar. Se você não tem coragem de se dedicar, de implantar uma solitude na sua vida, estabelecer períodos de solitude, significa que vai fracassar na hora da tentação. Porque, a princípio, Jesus fez isso, significa que todos nós precisamos fazer a questão da solitude. Ou seja, pelo menos de jejuar de vez em quando, ou um pouco mais. Durante 4 anos, os meus primeiros 4 anos de convertido, eu jejuava dia sim, dia não, normalmente. E algumas vezes eu fazia 30 dias, só com café da manhã ou só com janta. E algumas vezes eu fazia a semana toda. E assim era a minha vida. Por 4 anos, eu mais jejuei do que comi durante 4 anos. E eu pesava 44 quilos, 45 quilos, para você ter uma ideia. Quando eu comecei a engordar, cheguei a 49 quilos. E não era nada de errado, estava muito bom demais. Talvez é mais porque eu trabalhava bastante. Eu trabalhava 16 horas por dia nessa época. E eu tinha 17, 18, 19 e 21 anos. Nesse período, eu era magro que dava dó. Meu paletó tinha uma lista só. Essa é uma música que existe aí. Tão magro que era. Poucos sentem fome, porque não jejuam. Jesus sentiu fome, porque estava jejuando. Algumas pessoas nunca sentem fome, tem sempre o que comer. E é importante a gente entender que se você não consegue sentir fome, é porque também não consegue parar um momento de mastigar. É importante isso, Jesus nos deu esse exemplo, de parar um tempo para poder reabastecer. Jesus fez um abastecimento sem comida física no jejum.
Todos nós precisamos disso se quisermos uma longevidade de vida cristã. Eu não sei se é isso, mas eu atribuo a minha vida cristã, já há bastante tempo, vivendo com Jesus, sem vacilar. Acredito que, em grande parte, foi a dedicação desde o começo. No dia que eu me converti, a partir daí, comecei, não sei de onde tirei a ideia de não comer, porque eu precisava de santidade. Não fazer mais nada, porque eu precisava abastecer a minha vida. Então, tudo que eu fazia era evitar qualquer coisa que me tirasse o bom senso cristão. Cortei a amizade com um monte de gente, parei de fazer um monte de coisa, foquei apenas em trabalhar e ir para a igreja. Duas coisas que eu fazia, trabalhar e ir para a igreja, e final de semana ia no hospital visitar gente. Eu passava o dia que eu não estava trabalhando, eu estava no hospital ou estava na igreja, fazendo algum trabalho da igreja. Normalmente era pintando, organizando banco, pregando coisa e fazendo os serviços da igreja. Então, de adolescente para jovem, jovem para mais ou menos assim, então, trabalhava bastante. Tudo que precisava fazer, serviço físico na igreja, e eu estava lá fazendo nos intervalos de não estar trabalhando ou não estar no hospital visitando. Bom, com essa introdução, eu quero falar o primeiro ponto para você. Todos nós somos tentados. Todos passamos por tentações. Repita comigo, todos nós passamos por tentações. É impossível alguém viver nesta terra e não ser tentado de alguma forma. Agora, sofrer tentação não é crime, não é vergonhoso e não é pecado. Cair na tentação, aí começa um período de estresse, vergonha, medo e até mesmo afastamento, porque está envergonhado por ter fracassado. A sensação de derrota, de fracasso, é que faz a gente abaixar a cabeça. Mas todos nós somos tentados, e não tem nada de errado sofrer a tentação. O que está errado é cair na tentação. Mas quando nós estamos atento ou vigilante, então nós vencemos as tentações que sempre vêm com pressão. As tentações, ele pressiona, é natural isso. Foi o que Jesus passou. Ele tinha fome e tinha oportunidade de comer, mas o presente, a ideia, o conselho não veio do céu. É muito importante a gente entender isso. Todas as vezes que vier uma ideia, vier um conselho, você saber de onde está vindo o bendito conselho. Se não vier do trono de Deus, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde ele te leva para o fracasso. Te leva para a depressão, para o medo, para o afastamento de Deus. Então, todos nós sofremos, todos nós passamos pela tentação. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, está escrito assim: não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, o qual não deixará, que vocês sejam tentados além do que vocês possam resistir ou suportar. Só tem um negócio. Porém, com a tentação, ele também dá o escape ou dará a saída para que vocês possam suportar. Ele dá condição. Se veio a tentação, ele dá condição para você suportar. Quem é que recebe a condição para suportar a tentação? Quem ora, quem jejua e quem vigia. A Bíblia diz: orai e vigiai, para não cair em tentação. É necessário estar vigilante, atento. Atento. Não sei se algum de vocês já andaram em mata fechada, principalmente agora, aqui por perto, nas matas, tem onça. Aqui na região de Mato Grosso agora tem onça. Isso sem falar nos lugares que tem cobra. Quem é que anda, fecha o olho de peito aberto num lugar desse e sai andando? Tem espinho, tem cobra, tem onça, tem um monte de coisa. Se alguém vai, tem que estar atento a todo perigo. É disso que a Bíblia está falando. Fique atento, porque pode surgir uma onça, pode surgir uma serpente, pode surgir qualquer ameaça. Você tem que estar atento por causa do perigo. É essa vigilância que a gente precisa ter todos os dias. Todos os dias, orando, jejuando e atento, porque as tentações vão aparecer.
E muita gente não percebe quando está sendo tentado. Algumas pessoas percebem que está recebendo uma oferta boa, como aquela que Satanás disse para Jesus. O senhor está com fome? Olha que pedra bonita. O senhor transforma em pão e come, está resolvido o problema. Está resolvido o seu problema. Aqui, ó, só transformar, só fazê-la tornar pão, moleza. Jesus poderia pensar, está ótimo, boa ideia, agora. Mas essa ideia, esse projeto não veio do céu. Então tem muita gente feliz da vida com ideias. Recebe uma ideia, olha que maravilha, mas não veio do céu. Vai te derrubar. Todas as vezes que nós recebemos ideias, pensamentos, coisas que vêm, nós precisamos colocar no trilho da oração, colocar na peneira da oração e poder verificar, isso vem de Deus ou não vem de Deus. Porque se não vier de Deus, Ele vai levar você para o fracasso. Então, nós somos tentados sim, todos nós somos tentados. E não tem nada de errado, não é nada vergonhoso ser tentado. O que nós não podemos é cair na tentação. Tentação é resultado de exposição. Quase sempre nós somos expostos ou estamos expostos à tentação. Você não precisa fazer nada, já recebe a tentação. De não fazer nada, já recebe a tentação. Imagina se ficar andando na corda bamba. Imagina se expor de uma forma mais aberta à tentação. Aí ela será muito mais perigosa. A Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Isso é expor-se naturalmente ou espontaneamente à tentação. Se você anda certinho, já vai ser tentado, porque Jesus estava fazendo a coisa certa. Jesus retirou-se 40 dias de jejum e oração, e terminado o jejum, ele sofreu a tentação. Imagina quem não ora, quem não jejuma, quem não lê Bíblia. Talvez não precise nem de tentação, porque já vive no fracasso. Mas para quem ora e jejuma, sofre tentação. E quem não ora e não jejuma, talvez nem precise de tentação, porque já está laçado. Já anda no fracasso. Mas veja só, então a Bíblia diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Porque a aparência do mal é uma tentação muito mais, digamos, mais fácil de derrubar qualquer pessoa. Jesus venceu as tentações e nós precisamos vencer. Então, a vigilância nós precisamos ter todos os dias para não cairmos na tentação. Tiago, capítulo 1, versículo 13, diz assim: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Por quê? Deus não pode ser tentado por ninguém. E a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém, porque Ele não pode ser tentado por ninguém. E há muita gente dizendo ou imaginando que está sendo tentado por Deus. E eu já ouvi isso, pessoas dizer que está sendo tentado por Deus. Deus não tenta ninguém. Está escrito aqui que Deus não tenta ninguém. As tentações, naturalmente as pessoas são tentadas. Todas as pessoas podem ser tentadas, inclusive aquelas que jejuam e oram. Mas aquelas que jejuam e oram sempre vence a tentação. Mas se não jejuar e não orar, não tem nem ideia do que vigiar. Porque o bom senso espiritual já está fracassado. Quem jejua e ora tem o bom senso espiritual atento, limpo, para poder perceber se as ameaças, ou se a tentação, ou se é um conselho de Deus, ou se é uma tentação. Essa percepção é resultado de quem jejuma, de quem ora e de quem anda vigilante. Não basta jejuar, não basta orar. A Bíblia diz assim: orai e vigiai para que não caiais em tentação. É necessário uma vida de dedicação a Deus para não cair. Porque o perigo vai chegar, se não chegou, vai chegar para todo mundo. Eu não estou dizendo que a tentação são todos os dias, mas quanto mais exposição, mais fácil de ser tentado. Então evite o máximo expor-se ao pecado, porque a Bíblia diz, vocês devem fugir da aparência do mal. Se tem alguma coisa que parece que ter mal, deve fugir. Porque foi isso que aconteceu com Jó. Jó era homem reto, temente a Deus, e a Bíblia diz, homem que se desviava da aparência do mal. Se tem alguma coisa que tem uma aparência de maldade, ele já nem passava por aquele caminho, para não sofrer tentação. Mas tem gente que faz questão de andar na corda bamba. Então,
Isso é questão de vigilância. Imagina, isso aqui pode ter um perigo, então não vai. Procure outro caminho, mas não passe pelo caminho que tem perigo. Se você sabe que aquele caminho tem onça, que já pegou gente, você não vai por esse caminho, procure outro. Mas tem tanta onça por aí pegando gente na cidade. O que eu estou dizendo aqui são as tentações, derrubando muita gente. E eu quero que você fique vigilante. Não deixe Satanás derrubar você, porque pode ser muito difícil levantar. Mas Deus o chamou para ficar em pé, firme na sua presença. Então, olha só. Tiago 4, versículo 1, diz assim: de onde é que vêm as guerras? De onde que vêm as contendas no meio de vocês? De onde vêm as guerras e pelejas? Aí diz assim: porventura não vem disto dos vossos deleites? Ou, tem uma tradução que diz, das vossas cobiças. Aí o versículo termina, que guerreiam nos vossos membros. Há uma guerra, há uma peleja, há uma cobiça. Os problemas vêm daí, vêm das contendas. Os problemas nascem em nós mesmos. Os problemas não nasceram lá no inferno para vir sobre nós, ou não nasceram no céu. Nasce da nossa cobiça, da nossa contenda. Nasce da nossa ineficiência de vigilância. Quanto mais vigiamos, mais distante dos problemas. Quanto menos vigilante, mais fracassamos nos problemas. Vou dar um exemplo para você como as pessoas fracassam no problema. Tem gente que chega numa outra pessoa e a pessoa está com a cara feia, emburrada, ele já fala que está com raiva dele. Não, está com raiva de mim. Cheguei lá, não quis nem me cumprimentar. Mas ele não parou para conversar, para saber por que a pessoa está triste. Talvez ele perdeu o emprego, perdeu um amigo, ou deu algum problema sério, está preocupado com alguma coisa, mas a pessoa está julgando e cheio de contenda, cheio de problema, e aí já caiu na tentação. Não era uma tentação para derrubar, era só alguém que estava com problema, com crise, mas ela caiu numa visão distorcida, numa tentação. E algumas tentações, elas são simples, outras tentações são bem articuladas no inferno para derrubar de verdade. E aí a gente precisa estar atento, que tipo de tentação nós estamos vivendo, por qual caminho nós estamos andando. De onde vêm as guerras, de onde vêm as contendas, de onde vêm os problemas, de onde vêm as crises na nossa vida? Vem das contendas, vem dos prazeres, vem dos deleites, vem da cobiça. Cobiça é um negócio sério, que muitas vezes nós cobiçamos o que não deveríamos cobiçar. Tem gente que está enrolada até o pescoço, porque quando ele cobiça, ele vai, daqui a pouco acaba comprando, se não tem ali como pagar as parcelas, depois remonta a parcela, daqui a pouco o nome está no Serasa, no SPC, foi os prazeres ou deleites ou cobiça levou ao fracasso. Mas por uma tentação da prateleira, da concessionária, sei lá de onde, tem um monte de tentação aí. Tem muita gente caindo nas tentações. Porque quando estou falando de tentação, algumas pessoas pensam que tentação é só da área sexual. Jesus foi tentado com comida. Tem muita gente tentado com comida. Não dá para comer carne e filé mignon todos os dias, mas quer comer filé mignon todos os dias. Aí o dinheiro vai faltar para pagar aluguel. Falando nisso, a Bíblia diz assim, olha, não ande com os comedores de carne, porque certamente empobrecerão. Quem já leu esse versículo? Ah, já teve gente que leu. É verdade. Não tem nada de errado comer um churrasco, mas tem gente que come churrasco todos os dias. Não ande com os comedores de carne, porque certamente empobrecerão. Se você não leu esse versículo, eu não marquei exatamente onde está em Provérbios, mas eu aconselho você a ler. Além de cair, já caiu na tentação. Pessoas assim. E ainda levam outros a se apaixonar pelo ritmo e também vai ser mais um pobre que amanhã vai pedir dinheiro para pagar aluguel. Mateus capítulo 6, versículo 13. E não nos induza em tentação, ou a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Não nos induza, ou não nos conduza, ou não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal.
Deus quer fazer isso. Jesus ensinou-nos a orar, pedindo: Deus, não me deixa cair na tentação. Sabe por que Jesus ensinou a orar? Porque nem sempre nós conseguimos estar atento a tudo o suficiente. E é por isso que o Espírito Santo está na nossa vida, para nos orientar, para nos guiar, para nos livrar, para nos proteger e não deixar fracassar. O Espírito Santo está na sua vida para te proteger, para não cair na tentação. Deus é maravilhoso demais. Olha, se não fosse Jesus na minha vida, tenho certeza para você, não estaria aqui de jeito nenhum. Porque algumas vezes a gente não percebe que é uma tentação. Quando você vai ver, Deus te livrou e você diz: meu Deus, que maravilha que aconteceu, uma mudança fantástica, mas Deus nos livrou. Se você é alguém que tem comunhão com Deus, Deus vai te livrar. Você pode não estar esperto o suficiente, mas se você tem comunhão, Deus vai te livrar. Isso é o Espírito Santo na nossa vida, nos guiando, nos protegendo. E aí ele aparece e diz assim: não vai por esse caminho. Aí você sente assim uma gastura de não ir ali, de não ir por lá, ou de não fazer tal coisa, e é Deus te tirando você de uma enrascada. É o cumprimento desse versículo. Não nos deixe cair em tentação. A tentação, ela vai chegar. Se ela não chegou, vai chegar. E se chegou hoje, pode ser que chegue amanhã de novo. Nós nunca estaremos livres de sermos tentados. O que nós não podemos é cair nela, é fracassar na hora da tentação. E é isso que a oração ensina. Não nos deixe fracassar na tentação. A tentação pode vir, não tem nada de errado, e não é vergonhoso ser tentado. O que não podemos é fracassar na tentação. E aí eu te aconselho, seja um homem, seja uma mulher de oração, e Deus vai te livrar, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. Tentação, ela tem muitas formas, e uma delas é a tentação sexual. E essa é uma das coisas que é muito falado na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, um monte de exemplos de fatos, né? De histórias, de pessoas que fracassaram nessa área. E eu não trouxe aqui muito exemplo, ou basicamente nenhum, mas pretendo contar apenas um exemplo de fracasso. Mas eu quero começar com Provérbios capítulo 6, versículo 28, que diz assim: ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queime os seus pés? O Salomão diz assim: alguém pode andar sobre as brasas e não queimar os pés? Não, não é possível. Andar sobre brasas queima os pés, isso é fato. Então, facilitar na tentação, dar bobeira na tentação, vai cair. Uma outra palavra diz assim: ninguém pega fogo e coloca no seu peito sem se queimar, ou fogo na mão sem se queimar. Provérbios capítulo 7, versículo 11, diz assim: ela é turbulenta e obstinada, não param em casa os seus pés. Está falando da mulher adúltera, que é uma forma de tentação que havia muito naquela época, e hoje não é diferente. Tanto homem quanto mulher, se não estiver vigilante, vai cair mesmo, porque as pessoas não têm temor de Deus, mas quem aceita Jesus para ir para o céu. E aí vem a questão de vencer as tentações mesmo sob pressão. Existe necessidade sexual das pessoas? Basicamente todo mundo, sim. E algumas pessoas não são satisfeitas? Claro que não são. Mas, então ela está sob pressão, e aí vem a tentação, ela cai. Muita gente cai. Jesus estava com 40 dias sem comer, como alguém que está 40 dias sem fazer sexo. E aí aparece uma oportunidade, ela vai cair. Muita gente cai. Jesus não caiu e disse para nós não cairmos. Ainda que venha sob pressão, você está vivendo sob pressão, porque está com 40 dias sem comer, ou com mais de ano, que não tem relação, e vai aparecer a tentação. Mas Jesus está dizendo, para não cair em tentação. Mas se não tiver vigilante, como diz Provérbios, a palavra da mulher adúltera é doce. E aí, muita gente é arrastado para lá. Não só mulher, homem também, porque a tentação, ela não tem lado sexual. Ela vai acontecer sempre. Mateus, no capítulo 7, no versículo 20, 21, 22 e 23, diz assim: e dizia:
O que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem do coração do homem. Procede de dentro. Essas maldades, elas estão lá dentro do homem. Não está dizendo que é de todas as pessoas, porque quem entrega a vida para Jesus e anda em santidade, não tem essa maldade. Mas essa maldade está no coração de quem cultiva as maldades. Jesus está dizendo, de onde vem esses pecados? Vem de dentro da pessoa. O que contamina é o que vem de dentro. Sentimento, pensamento, desejo. E aí uma delas é a sedução, a cobiça, os desejos. Desejo é errado? Nem sempre. Desejar alguma coisa não tem nada de errado. O que é errado é o desejo que é pecado. Desejar coisas pecaminosas, aí é que é errado. Mas eu li esse texto aqui por causa dessas duas coisas, adultérios e prostituição. São duas coisas terríveis. Adultério é porque está falando de pessoas casadas. Prostituição, normalmente, são com pessoas solteiros ou que não têm compromisso. Vai para a prostituição. Mas as duas coisas é pecaminoso. E a Bíblia manda a gente ficar atento, vigilante, para não fracassar. Mas, se não estivermos vigilantes, o fracasso vai acontecer. Não tem nada de errado você sofrer uma ameaça. O que você não pode é cair na tentação. Porque Jesus foi ameaçado. Ele sofreu duas tentações no mesmo dia. Uma sobre comida e a outra para tentar a Deus e ser protegido. Eu sei que Deus me livra. Deus é bom demais. Então eu vou colocar a mão na boca da onça ou da cascavel. Não vai acontecer nada. Porque Deus vai me livrar. Deus é comigo. Conta-se uma história de uma pessoa que veio a enchente e ele ficou ilhado e veio o barco, ele disse, não, Deus vai vir me salvar. Veio helicóptero, não, Deus vai vir me salvar. E aí ele morreu, chegou, disse que no céu não sei, para encontrar, porque nem pode ter ido para o céu. Você morreu, o que foi? Não, eu esperava que o Senhor fosse me salvar. Mandei 2 vezes, mandei meus anjos lá, um com barco, outro com helicóptero, e você não quis entrar. Tem gente que acha que Deus vai vir ali, vai fechar a boca da serpente para ele não entrar. Mas ele foi lá e trouxe a serpente para perto. Outros entram, pisam na brasa e acham que não, Deus vai esfriar a brasa para mim. Gálatas capítulo 6, versículo 1 diz assim, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Gente, aqui há uma coisa espetacular, porque ser tentado não tem nada de errado, mas aqui Paulo está dizendo, olha, cuidado para que vocês não sejam tentados. Ele está preocupado agora até com a tentação. Evite a tentação. Olha, cai fora de ser tentado. Tome cuidado para não ser tentado. Gente, que coisa espetacular. Quando ele poderia dizer, gente, você vai tratar de alguém que fracassou, vai lá, cuida dele de boa. Mas Paulo está dizendo, se você vai cuidar de alguém que fracassou em alguma área perigosa, você tem que tomar o máximo de cuidado para não ser tentado. Não é para não cair na tentação, é para não ser tentado. Então, Paulo eleva agora um pouquinho o grau, dizendo, olha, como se dissesse, olha, ser tentado não tem nada de errado. Não, evite ser tentado. Ou seja, o que ele está dizendo, não se exponha. Não corra perigo. Uma vez eu conversava com uma pessoa que sempre dizia assim, olha, eu caí de novo,
olhei pornografia, depois olhei de novo, e aí, bom, agora estou limpo. Passava um tempo, de novo, quero pedir oração, porque de novo eu caí. Mas como que você caiu? É que eu estava lá, olhando as páginas, e clica numa, clica noutra, e fui clicando até ir lá de novo. Andando na corda bamba. Foi lá, clicando e clicando e clicando. O que eu estou dizendo? Paulo está dizendo, olha, se você tem alguma coisa que é perigosa, nem entra. Se você não consegue ter domínio de ter um celular, um notebook, e não consegue não entrar, desliga, quebra ele, bota fogo, pelo menos por um ano. Ninguém vai morrer se não acessar a internet. Claro que hoje tem gente que trabalha com a internet, mas é preferível mudar de profissão e andar em santidade. Vai que a pessoa morre de hoje para amanhã e não consertou a vida. Paulo está dizendo, olha, cuidado para vocês não serem tentados. É disso que eu estou dizendo. Nós precisamos tomar o cuidado por causa da tentação, para não ser tentado. É muito mais do que apenas não cair. Não é apenas não cair, é evite. Se tem um problema, evite. E sabe por que é isso importante? Porque é o que Deus deixou com Jó. O ensino de Jó é um ensino para todos nós. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, temente a Deus, que se desviava da aparência do mal. Jó era um homem reto, temente a Deus, que se desviava da aparência do mal. Se alguma coisa cheirasse mal, ele se desviava para não sentir nem o cheiro, para não passar perto. É disso que Paulo está dizendo. Tome cuidado para que você não seja tentado. Seja como Jó, que se desvia da aparência do mal. Percebe que ali tem perigo? Não ande por ali, porque tem perigo. Mas tem gente que faz questão de flertar com o perigo. Tem muita gente flertando com o perigo. E nós precisamos entender que Deus nos chamou para andar em santidade, para orar, para vigiar. É aí que entra a palavra vigilância. Vigia, orai e vigiai. A vigilância é fazer como Jó. Tem aparência do mal, a vigilância manda, vai por outro caminho. Paulo está dizendo, se você vai tratar alguém e percebe que o problema é sério, você tem que tomar cuidado para não ser tentado, no fracasso da outra pessoa. Já ouvi contar algumas histórias cabulosas de alguém que foi fazer aconselhamento e caiu junto. É disso que, ou é isso ou nisso que mora o problema. Você vai tentar resolver um problema e acaba caindo no mesmo problema. Provérbios capítulo 7, versículo 21, 22, 23 diz assim: ela o faz ceder com a multidão dos seus conselhos, das suas palavras sedutoras, com as lisonjas dos seus lábios o arrasta, ele a segue logo, como boi que foi ou que vai sendo levado ao matadouro, e como louco ao castigo das prisões. 23. Até uma flecha lhe atravessar o fígado, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que está sendo amarrado e levado à sua vida. Tem muita gente assim, que ele vai sendo conduzido como boi ao matadouro. Tem muita gente assim, tanto homem quanto mulher, na área da tentação sexual. Vai, tem um contato, depois manda um oi de novo, manda uma mensagem de novo, recebe uma de volta, aí manda uma foto. Tem muita gente flertando com perigo. E manda de novo, e daqui a pouco, você é tão legal. Meu marido não me dá esse tipo de atenção. Minha mulher nem me escuta. Vai flertando com perigo. Cuidado com a aparência do mal. Tem coisa que não parece mal. Parece que cheira bem, cheira bom demais. Olha só, essa pedra vira pão. E você resolve o seu problema. Você só tem pedra. Só pedra. Chega em casa, pedra de novo. Ei, aqui tem pão. Tem muita gente assim. Olhando a grama do outro lado. Porque do lado do vizinho e da vizinha a grama é verde. Não flerta com o perigo. Tome muito cuidado. Deus nos chamou para a santidade. Para a santidade. Precisamos vencer as tentações, mesmo sob pressão.
É claro que alguém que come pedra vai querer comer pão, claro que vai querer comer pão. Jesus ficou 40 dias e não transformou pedra em pão, porque sabia que a oferta não tinha vindo do céu. É o cuidado que nós precisamos tomar todos os dias. Terceiro e último ponto. Deus livra os piedosos. Quem tem um coração voltado para Deus, um coração humilde, um coração quebrantado, que alguém que piedoso é muito mais voltado para pessoas não que pratica a hospitalidade, mas que pratica a devoção, a oração, o jejum, que é alguém de contrição diante de Deus. A palavra piedade vem disso, de alguém que expressa contrição diante de Deus. Deus livra os piedosos. E aqui diz a palavra de Deus no livro de Pedro, 2 Pedro capítulo 2. 2 Pedro capítulo 2. Versículo 9. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e preservar ou reservar os justos para o dia do juízo. Os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia da perversidade, para o dia do castigo, para o dia da cobrança, para o dia da prisão. Deus reserva os injustos para o dia da prisão, para o castigo. Mas Deus sabe livrar os piedosos. Gente, se você é alguém que expressa piedade, que expressa devoção, que ora, que chora diante de Deus, que busca Deus, que pede misericórdia, que pede proteção, que pede, Deus, me livra das tentações. Senhor, me livra das tentações. Ainda que você já está há 10 anos sem cometer nenhuma coisa ilícita, nenhum pecado, tanto tempo, parece até que já acostumou com a coisa certa, mas todos os dias precisamos orar, Senhor, tem misericórdia da minha vida. A piedade para tudo é proveitosa. A piedade também se estende aos cuidados que nós temos de compaixão com as pessoas. Deus sabe livrar os piedosos, mas sabe também reservar os injustos para o castigo. Assim que Deus livra os piedosos, guarda, protege, mas Ele deixa os injustos sofrerem os castigos. Deus separa os injustos para o castigo, mas também separa os piedosos para serem libertos, para serem guardados. Deus protege os piedosos. E assim como Jó, né? Jó era exemplo de homem piedoso. Jó passou 8 meses de luta, não caiu em nenhum momento, sofreu, perdeu filho, perdeu bens, perdeu tudo, guardou a sua alma. 8 meses depois ele se levanta novamente financeiramente, porque espiritualmente ele nunca caiu. Nunca caiu. Jó nunca caiu espiritualmente. Nem sempre que se perde os bens, que se perde família, é um fracasso, porque Jó nunca fracassou diante de Deus. Ele sofreu tentação, teve muitas perdas, mas ele permaneceu com a sua alma afinado diante de Deus. E Deus o levantou de novo, e hoje é história para nós contarmos todos os dias. Jó, um exemplo de alguém que cultiva piedade, exemplo de alguém que corre da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. Gente, eu fico pensando assim que a gente que trabalha com aconselhamento, né, ouvindo pessoas, há muitas pessoas que não se importam em cair, em fracassar de novo. Não se importam com cuidado no que vai falar, no que vai responder, porque não se importa em fazer alguém sofrer, não importa de partir para a encrenca de novo, e está sempre correndo perigo, correndo risco e fracassando de novo. Mas nós precisamos prestar muita atenção em cada palavra que nós falamos, porque quando nós fazemos alguém fracassar, nós também estamos fracassando junto. E tem muita gente caindo nas tentações, porque tentação não é só na área sexual, é de pão, é de água, é de relacionamento, não apenas relacionamento sexual, mas qualquer tipo de relacionamento, é dinheiro. Tem gente que cai com respeito a dinheiro aos montes. Por exemplo,
cara te passa o troco, 10 reais a mais, e você não devolve o troco, caiu. Caiu na tentação. Mas eu precisava desses 10, foi Deus que me deu, porque eu precisava dos 10. Tem gente assim, que ainda agradece, ao invés de devolver o troco, se devolvesse, talvez o cara te dava, era 100 reais. Mas tem gente que cai na tentação. Livra-nos do mal, não nos deixa cair na tentação, porque a oferta da tentação, ela vem do inferno, e quando pega uma pessoa uma vez, agora ela tem um bloqueio emocional e espiritual, e agora ela não tem mais a mesma liberdade diante de Deus, já não consegue sentir a liberdade espiritual, porque caiu numa tentação, não tem coragem de falar para ninguém, que é muito vergonhoso falar que, eu acabei roubando mesmo 10 reais, porque eu tinha chance de entregar de volta e não entreguei. Eu estou falando só dos 10 reais, que poderia falar de muita gente que aluga casa e não paga aluguel, que compra e não paga loja, espera passar 5 anos para fazer o giro lá e sair limpo o nome no banco de novo. Já vi gente fazer isso. Não, deixa a conta lá, daqui a 5 anos zera. Acho que vocês já ouviram falar isso também. É impossível alguém não ter ouvido falar, que tem muita gente assim, que vem de uma escola de fracasso. E aí já aprendeu, ou melhor, nunca se levantou. Porque alguém que pensa assim, nunca esteve de pé. Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de vocês terem feito tudo isso, permaneçam firmes. A verdade é que nós precisamos tomar a armadura de Deus. E quando se pensa de armadura de Deus, quais são as armaduras de Deus? A armadura de Deus mais importante para nós é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Porque Ele nos dá aquele start, aquela iniciação, aquela coisa assim de, peraí, tem alguma coisa errada? Tem algum perigo? O Espírito Santo vai sempre nos alertar de algum perigo, para a gente evitar o mal, evitar cair, evitar fracassar. Porque há muitos tipos de tentações rondando a nossa vida, de todos os lados, de todas as maneiras. Tem coisas que começam de pouquinho, como aquele negócio que eu falei, né? Manda uma mensagem hoje, devolve outra amanhã, passa mais uns 5 dias, manda de novo, e daqui a pouco. Isso é um perigo. Basicamente, todas as pessoas que estão envolvidas na internet sofrem algum tipo de conversa um pouquinho mais avantajada, dizendo, olha, tudo bem com você? Tudo bem. E manda de novo. De vez em quando a gente tem que resolver algumas coisas nesse sentido, porque tem gente que não tem esse senso crítico de poder avaliar o que fala, o que responde, ou dar um basta. Ou dar um basta. Então, veja só o que diz a palavra. Tomai a armadura de Deus. Se tem uma armadura que nós precisamos tomar, essa armadura que a Bíblia fala aqui, é capacete da salvação, espada do Espírito, escudo da fé, são armaduras espirituais. Ele faz uma analogia com capacete, espada do Espírito, porque, na verdade, são as armaduras que um soldado usa, e ele estava fazendo uma analogia com a vestimenta de um soldado. Mas, resumindo, seja cheio do Espírito Santo e você não vai fracassar. Seja cheio de Jesus e você não vai fracassar. Satanás não vai derrubar você, não vai tirar sua fé, não vai, você vai continuar vencendo, mesmo sob pressão, Deus vai te dar vitória. Porque Deus nos chamou para vencer. Tentação não derruba. O que derruba é a falta de vigilância. Porque qualquer um pode começar uma tentação contra a sua vida, porque Satanás pode usar qualquer fator para trazer uma tentação. O que nós precisamos entender, o que Tiago escreve dizendo, portanto, meus amados irmãos, de onde vêm as guerras e pelejas no meio de vocês? Porventura não vem das vossas cobiças, não vem das tentações, não vem dos deleites, não vem da guerra que há no meio de vocês, nos membros de vocês? Cobiçais, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes nos vossos próprios prazeres. Aí ele diz,
Adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ainda que seja por um prato de comida, um prato de lentilha. Tem gente que vende o direito de entrar no céu por um prato de lentilha. Saul vendeu o direito de ser primogênito por um prato de lentilha. Tem gente que vende o direito de desfrutar da presença de Deus por um prato de lentilha. E um prato de lentilha pode ser muita coisa, pode estar envolvido muita coisa, mas eu quero dizer para você, Deus não te chamou para vender o seu direito de ser filho, direito de ser um adorador, direito de desfrutar do Espírito Santo, trocando por um prato de lentilha. Há muita oferta por aí. Há muita oferta por aí. Inclusive o pão. Transforma a pedra em pão, vai dar tudo certo. Então pula daqui para lá, Deus vai te sustentar. Que tem gente que tem aquele negócio, olha, eu sou crente há tanto tempo, não é possível que se eu fizer só isso eu vou ter problema. E aí vai e faz. E a vida não é mais a mesma. Talvez você não saia da igreja, fica na igreja, mas vai enfraquecendo na fé porque caiu na tentação. Aí muda para o terceiro banco, depois para o quarto banco, daqui a pouco está no último banco, começa a faltar um dia sim, outro dia não, percebe que ninguém foi atrás e nunca mais volta. Tem muita gente que sai da igreja, mas ainda continua vindo nos cultos, até perceber que todo mundo esqueceu dele para não voltar mais. Porque esfriou na fé, e muitas vezes leva meses, 6 meses, até ano, a pessoa ainda tentando recobrar força, mas na verdade aquela queda foi fatal. E ele nunca parou para confessar um errinho que fez, e pensa que errinho não leva para o inferno. Não são os grandes pecados que arrastam as pessoas, são os pequenos delitos que trazem vergonha e deixam a pessoa longe de recomeçar. Porque um abismo chama outro abismo aos ruídos de suas catacumbas. Um abismo chama o outro abismo, diz o livro de Salmos. Um abismo chama outro abismo. Então nós precisamos tomar estes cuidados, porque o fracasso está à porta de qualquer pessoa que não vigia. Então eu quero deixar com você esse tema, vencendo as tentações, mesmo sob pressão. E eu desafio você a vencer sempre. Então vença as tentações, ainda que seja sob pressão, ainda que 40 dias sem comer e veio a tentação, vença ela. Pense sempre pelo lado de que Satanás vai arrumar um jeito de tentar você. E isso é a pura verdade. Porque os que estão lá fora no pecado já são deles. Ele não tem nenhuma preocupação com os que estão lá. Mas vai tentar derrubar os que estão de pé. E aí Paulo escreve assim, olha, os que estão em pé, tome muito cuidado para não cair. Quem já leu esse versículo? Quem está em pé, essa outra tradução diz assim, a tradução da Revista Corrigida. Quem está em pé, olhe para que não caia. Uma outra tradução diz assim, aquele que está em pé, tome muito cuidado para não cair. Então, ele está buscando os que estão em pé. Se você está em pé, tome cuidado, porque a tentação ela vai aparecer, mas Deus é poderoso para livrar os piedosos. Então, ore sempre, todo dia, ore ao Senhor, Deus, me livra da tentação. Enquanto você estiver orando, me livra da tentação, a tentação vem e vai cair fora. Se você orar todos os dias, me livra da tentação, você vai comemorar 1 ano sem nenhum delito, 2 anos sem nenhum pecado, 3 anos sem nenhum fracasso, 4 anos sem nenhuma queda, 5 anos sem perceber o que é fracasso. E vai só celebrando vitórias e vitórias na sua vida. É possível ser feliz, sim. É possível celebrar, desde que nós permaneçamos firmes buscando ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio seu caminho mau e se converta ao Senhor, que grandioso é em perdoar. Torne para o nosso Deus, porque o nosso Deus é poderoso para perdoar. Isso é Isaías 55. Então, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É o versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Hoje, se nós quisermos encontrar Deus, é só começar a buscar. Talvez o primeiro dia que você ora, não sinta tanta vontade de adorar, de chorar na presença de Deus. Mas se você continua buscando, daqui a pouco você percebe você navegando na unção do Espírito Santo. E
desfrutando do melhor de Deus. Eu quero fazer uma oração com você nesse dia. Se você entende que você é uma dessas pessoas, dos piedosos, porque Deus livra os piedosos, então você vai cultivar a sua devoção ao Senhor, e pode ter certeza que Deus vai te livrar das tentações. Eu quero orar com você, por favor, fique de pé, em nome de Jesus. Eu quero fazer esta oração, e quero pedir que, se você entendeu essa palavra, que pode fazer diferença na sua vida, eu convido você a colocar a mão sobre o seu coração, e que você ore comigo. Eu quero fazer uma oração, pedindo a proteção de Deus para as nossas vidas. Diga assim: Senhor Deus, eu reconheço que sou humano, pecador, mas eu preciso da Tua misericórdia. Eu preciso desenvolver piedade, porque o Senhor livra os piedosos. E eu quero que o Senhor me livre das tentações. Todos os dias eu creio na Tua palavra, porque a Tua palavra é poderosa para desfazer todo o mal. Em nome de Jesus, eu tomo posse da vitória sobre as tentações, mesmo quando eu for pressionado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Pastor Wander. Aleluia, glória a Deus. Quantos recebem e tomam posse dessa palavra? Essa palavra é aquelas palavras que, quando chegar em casa, você precisa assistir novamente, não é verdade? E anotando cada detalhe.